Sim. Então, belezinha. Então, vamos retomar. Deixa eu só ajustar aqui. O Bruno conseguiu entrar, Bruno? Boa noite. Ele tinha solicitado. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que solicitou. Acho que foi só ele mesmo. Ai, não, o Gabriel está aqui, ó. Permitir. Agora vai começar. Boa noite, Gabriel. Será que ele entrou? Boa noite, Gabriel. Tudo bom? Bom, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então tá bom. Então vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Bom, o que é que nós conversamos aula passada? Aula passada, nós começamos a conversar sobre a questão de treinamento e desenvolvimento, né? E nós falamos que esse treinamento e desenvolvimento, ele tem tudo a ver com aquela teoria que nós estudamos anteriormente, que era a teoria do DO, do desenvolvimento organizacional, né? Ou seja, para que a organização possa vamos dizer, se adaptar às mudanças, ela precisa ter um pessoal que esteja qualificado para isso, né? E mesmo para conseguir quebrar essa resistência às mudanças, certo? Da mesma forma que o DO, a teoria do desenvolvimento organizacional, estava preocupado com a gestão das mudanças, né? Preparar os colaboradores para essa mudança, para as mudanças, da mesma maneira, né? O treinamento e desenvolvimento, o TD, o foco dele nos dias atuais, né? Ele tem o mesmo papel, que é no sentido de desenvolver o mindset das pessoas, né, dos colaboradores. O que é desenvolver esse mindset? O que é esse mindset? A mentalidade, a atitude mental, né? Fazer com que os colaboradores mudem a sua atitude mental para que tenha condições de acompanhar as mudanças e também contribuir de maneira criativa com soluções, com novos produtos, né, com resolução de problemas, certo? Então, foi sobre isso que nós começamos a falar, tá? Deixa eu ver quem chegou. Bom, era lá. Quem que tá? Giovana. Então, ontem, permitir. Então, nós tínhamos começado a falar sobre isso, certo? E nós falamos, então, de uma pesquisa que mostra, nos nossos dias, como é que está a questão do treinamento e desenvolvimento, que vai preparar o colaborador para essas mudanças, como é que está hoje esse panorama, né, no Brasil. E nós vimos, então, que aí relatou a questão de uma pesquisa realizada entre algumas empresas, né? E nós percebemos que nessa pesquisa ocorre o investimento em treinamento e desenvolvimento no Brasil, mas ainda precisa ser melhorado, né? Tem que intensificar, certo? Então, nós discutimos sobre essa pesquisa ontem. Nós vimos que a média de investimento no colaborador fica em torno de R$ 652 por funcionário por ano,
né? Então, investe, não é muito investimento. Se você pegar os R$ 652 aí e dividir por 12 meses, vocês vão ver que o investimento que é feito no ano não é tão alto assim. Investimento em treinamento no funcionário, certo? Nós discutimos ontem qual o critério que a empresa utiliza para ela poder oferecer esses treinamentos. E aí nós vimos que a grande maioria das empresas, ela oferece o treinamento baseado na LNT, ou seja, no levantamento das necessidades que a empresa tem de treinamento, né? Então, eu tenho alguém em alguma função e eu preciso fazer com que ela melhore o desempenho naquela função, então a empresa, observando a necessidade, ela oferece o treinamento. A grande maioria acontece dessa forma. Agora, existe aí também um percentual de empresas que elas já deixam, digamos assim, um caixa, né? Uma previsão com base no quanto que ela gastou no ano anterior, ela já separa o dinheiro para o próximo ano para investir em treinamento, né? Tem empresa que ela separa uma porcentagem do faturamento, das vendas dela, ela já deixa lá, vamos supor, 1%, 2%, é um dinheiro separado para investir em treinamento. Então, cada empresa adota aí um critério, né, diferente para poder fazer esse investimento no colaborador, certo? Isso nós já discutimos ontem, certo? Discutimos também quais são os temas de treinamento que mais se investe e que são mais importantes para as empresas, que elas mais precisam. Então, elas investem muito aí em comunicação, elas investem muito em treinamento sobre inovação, né? Sobre atendimento ao cliente, sobre vendas, sobre trabalho em equipe. Então, ontem nós já falamos aí de alguns dos temas que permeiam os treinamentos, certo? Bem como nós também já discutimos ontem a maneira, a forma como esses treinamentos são realizados. E nós vimos que boa parte, a grande maioria dos treinamentos, lógico, a pesquisa é de 2019, 2020, né? Então, a boa parte dos treinamentos, eles ainda eram presenciais, 71% deles, né? E alguns, aí o restante é treinamento online, né? Treinamento, autotreinamento, então você tem sua senha, você entra lá no ambiente da empresa e faz lá os treinamentos, né? Isso nós discutimos. E discutimos também ontem que a maioria das empresas, né, ou a maioria dos treinamentos acabam envolvendo a chamada teoria 70-20-10, né? Ou seja, a gente aprende 70% fazendo, praticando, 20% trocando experiência com os colegas e 10% com a aprendizagem formal, né? Então, lógico, o que predomina aí em termos de aprendizado é realmente você colocar a mão na massa, né? Você vê como fazendo, tá? Fazendo. Muito bem. Isso nós também já falamos ontem e comentamos também a diferença aí de treinamento e desenvolvimento, né? Que normalmente, quando a gente fala em treinamento, é para uma função específica, é para a gente aprender uma tarefa específica. Agora, desenvolvimento não, ele é mais completo, né? O desenvolvimento envolve aí uma mais integral do colaborador, né? Conhecimento, habilidades, né? E por aí afora. Bom, tudo isso nós discutimos e onde eu parei com vocês foi aqui,
né, no slide 22, nas ferramentas inovadoras. Não se assustem, porque o meu slide vai estar um pouquinho diferente do de vocês, porque eu mexi nesse slide hoje. Mas eu vou enviar depois, tranquilo. A essência continua a mesma. Então, vamos lá. O que é que nós vamos falar nessas ferramentas inovadoras? Ou seja, métodos, técnicas que são utilizadas para aplicar treinamentos, né? Então, existem aí algumas técnicas, algumas metodologias para facilitar o aprendizado, né, no treinamento ou no desenvolvimento de pessoas. Essas ferramentas, elas estão organizadas aí em 4 grupos de metodologias. Tem aquilo que a gente chama de metodologias ativas, metodologias ágeis, metodologias imersivas e metodologias analíticas. Então, nós temos esses 4 grupos de métodos, né, que permitem aí desenvolver o profissional, né, desenvolver o colaborador, tá, em termos de treinamento. Muito bem. Metodologias ativas. Primeiro, o que são essas metodologias ativas? Quando falo em metodologia ativa, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar nisso. A metodologia ativa é fazer com que o sujeito, o indivíduo, ele participe do processo dele de aprendizado, né? Então, a pessoa ela tem que ter um envolvimento no processo de aprendizado. Não pode, por exemplo, a professora ficar falando e o aluno ficar quietinho no lugar dele, porque senão isso é um processo passivo. O aluno fica quietinho e a professora falando. O ideal é o quê? Que na metodologia ativa, a aprendizagem ela ocorre porque o aluno tem que ser ativo, ele tem que participar também, certo? E então o primeiro bloco das metodologias que nós vamos estar vendo, que elas permeiam os treinamentos, os desenvolvimentos de colaboradores, são essas metodologias ativas, tá? Bom, que metodologias que são essas? Nós vamos estar aí discorrendo sobre 4 metodologias. Uma que é a PBL, né, que é aprendizagem baseada em problemas. Outra, que é a aprendizagem baseada em projetos, também tem a mesma sigla, PBL, né? A sigla, ela está em inglês, tá? Mas é aprendizagem baseada em projetos. Uma é em problemas, a outra é em projetos. Outra metodologia ativa é o chamado movimento maker. Nós vamos estar vendo o que é isso. E a outra, uma metodologia famosa, que hoje a gente ouve falar demais, que é o design thinking, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse design thinking também, tá? Vamos conhecer um pouquinho o que são essas metodologias, certo? Aqui depois vocês olham certinho essa figura e ela está mostrando que quando a gente está pensando em metodologias ativas, né, o protagonista, o foco é o aluno, é a pessoa que está ali querendo aprender, né? Então, a centralidade é, logicamente, no indivíduo, certo? Mas precisa ocorrer colaboração, né? Tem que ter uma produção colaborativa no conhecimento para que esse conhecimento possa se desenvolver. Como que é essa colaboração? A pessoa também tem que narrar as experiências dela, ela precisa expor o que ela pensa, ele tem que ser ativo, esse indivíduo, para que ocorra a aprendizagem, né? E tem que ocorrer ação-reflexão, né? Ou seja,
eu tenho que ter essa conexão entre teoria e prática, né? Com aquilo que está acontecendo no mundo, com as coisas do mundo, certo? E então ela é basicamente essas metodologias ativas envolvendo esse tripé: foco no aluno, colaboração, ação e reflexão. Tranquilo? Bom, vamos lá então. Vamos conhecer essas metodologias, tá? A primeira metodologia ativa é a aprendizagem baseada em problemas, que eles chamam de PBL. A sigla está em inglês aí. Alguém já ouviu falar em PBL, gente? Alguém já ouviu falar nisso? Nessa metodologia? Qual que foi a pergunta, professor? Se alguém já ouviu falar na metodologia ativa chamada PBL. Aprendizagem baseada em problemas. Se alguém já ouviu falar nisso. Responder no chat, professor. Não tô vendo bem, porque eu coloquei tela cheia. Ele é um método. Eu não estou vendo o chat, pessoal, porque está na tela cheia aqui para mim, meu slide, senão ele não. Mas Cauane, ele é um método ativo, né, essa PBL, né? Ele envolve esse método ativo, é uma metodologia ativa, né? E como é que ocorre o aprendizado nessa metodologia? Você vai aprender porque você vai estar diante de situações problema. E aí, então, você tem que procurar resolver, tá? Sabe quando eu dou a matéria e aí eu trago um estudo de caso, por exemplo, para vocês associarem o conteúdo da matéria com o estudo de caso, por exemplo? É uma situação problema, tá? Essa seria um modelo, isso aí, um exemplo, tá? Aprendizagem baseada em problema, quer dizer, você vai criar uma situação, um problema, né? E o aluno, o colaborador, vai ter que trazer a solução para você, tá? Lógico, não é assim, eu dei um problema, você resolve o problema. Não é bem assim, né? Eu dou o problema, mas você já tem que ter um estudo anterior para você ter condições de resolver o problema, senão você não vai conseguir resolver, né? Então, uma metodologia ativa é essa aprendizagem baseada em problemas para o colaborador. Outro tipo de treinamento pode ser aprendizagem baseada em projetos, certo? Então, eu posso, na verdade, envolver até grupos de colaboradores, certo? E ali eu lanço para ele que ele tem que desenvolver um projeto, né? Por exemplo, pode até ser, vamos supor, elabore um projeto de uma viagem, né? Então, ele vai ter que fazer pesquisa para ele organizar essa viagem, recursos financeiros, o prazo da viagem, o trajeto que ele vai fazer, né? Então, com isso, vai gerando conhecimento, aprendizado, tá? Então, esse aprendizagem em projetos também é uma forma de aprendizado, tá? De treinamento e desenvolvimento para o colaborador. Outra forma, outra metodologia ativa para ensinar o colaborador é o chamado movimento maker. Maker, em inglês, quer dizer aquele que faz. Então, o que é, por exemplo, você dá uma capacitação para o seu colaborador e você utiliza essa ferramenta maker. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai aprender fazendo. O maker é aquele que põe a mão, né? Ou ele vai fazer um objeto, agora não precisa ser um objeto, ele pode produzir também uma atividade, né?
eu quero que ele elabore um planejamento. Ele tem que ser capaz de pôr a mão lá numa planilha e fazer um planejamento, né? Então, movimento maker é aprender fazendo, tá? É outra técnica de aprendizado. E uma das mais famosas, que eu acho que a gente só ouve falar disso hoje, gente. Qualquer lugar, hoje, você só ouve falar em design thinking, isso, né? Aqui está falando que o design thinking é pensar como um designer. O que é um designer? Alguém sabe me dizer? O que seria um designer? É quem faz o quê? Quem saberia me dizer? Quem saberia me dizer o que é um designer? Quem seria capaz de me dizer o que é o que vocês acham que é um designer? Eu não estou. Quem consegue ler para mim? Esqueceu, é o Diogo. Isso. O designer é um artista, ele trabalha. Bem, Diogo, valeu a intenção. O designer é um artista, né? Ele trabalha muito com a criatividade, né? Um designer, ele é alguém que usa. Mas você deveria então, colocar como um exemplo o seu design, a sua criatividade, ela está voltada para quê? Maravilha. E você faz o quê? O que faz? Precisa de muita criatividade, né, Raira? Também. Então, vamos lá. Se eu for traduzir design, vocês não falar desenho de pensamento. É pensar como um designer. Gente, aqui tem que pôr um ER no meu slide, viu? Tá sem quer ver? Aqui, ó. Aqui. É designer, ER aqui, ó. Designer, ele é um profissional, né? Que trabalha com a criatividade para poder criar coisas novas, funções novas, né? É alguém bastante criativo. E dentro das organizações, isso hoje é muito valorizado, quem tem criatividade dentro das organizações. Por que é valorizado? Porque cada vez mais a concorrência se intensifica, né? Vai no supermercado comprar um sabonete, tem 30 tipos de sabonete. O que o meu sabonete vai ter de diferente dos demais, né? Então, aí vem o designer, aquela pessoa que, com a criatividade, ela vai fazer o meu produto se destacar, certo? Então, quando nós estamos nos referindo aí, eu estou falando só do design. Quando eu estou me referindo ao design thinking, na verdade, essa abordagem que ela busca solução de problemas dentro da organização, mas você não vai resolver o problema sozinho. Vai resolver esse problema, mas é de maneira coletiva e colaborativa, tá? O que está querendo dizer isso? Esse problema que vai ser resolvido de forma coletiva e colaborativa, quer dizer
que várias pessoas vão dar opiniões, vão dar sugestões. Pode ser, por exemplo, pode ser em cima do produto que a empresa está produzindo, você vai ouvir consumidor, você vai ouvir o seu fornecedor, você vai ouvir todo mundo que está envolvido, todas as pessoas que estão envolvidas com o produto ou o processo, seja, ou com o problema, você tem que ouvir todos os lados, tá? Por isso que a gente fala que ele busca a solução de forma coletiva e colaborativa, né? As pessoas podem dar sugestões, as pessoas vai estar aberto a isso, não é um negócio fechado. Então, o primeiro ponto do design thinking são as pessoas, tá? Por quê? Porque tudo que for elaborado, ele é de forma coletiva e colaborativa. Ninguém vai fazer nada sozinho. Não existe isso. Outro ponto que é importante no design thinking, além das pessoas, é a questão da empatia. O que é a empatia? Se colocar no lugar do outro, né? Se coloque no lugar do seu fornecedor, aquele que traz a matéria-prima para você. Se coloque no lugar do seu consumidor, pessoa que usa o produto. Se coloque no lugar do colaborador, do funcionário lá. Então, precisa ter pessoas, precisa ter empatia, você tem que sentir o que as pessoas vão sentir quando vão usar o teu produto, né? E se colocar no lugar do outro. Vou dar, por exemplo, vou dizer para vocês, teve um banco que tinha sérios problemas com fila do banco, e eles aplicaram o design thinking para ver como que poderia solucionar o problema da fila. Então, eles tiveram que ouvir o caixa, o pessoal que está no caixa, que faz o atendimento. Eles tiveram que ouvir as pessoas que ficam na fila, o que é que essas pessoas pensam, o que é que elas, entendeu? Vai ouvir a pessoa que está lá na fila. Isso é empatia. Vai sentir o que a pessoa sente. Tá? Então, olha, envolve pessoas, envolve ouvir as pessoas, envolve se colocar no lugar das pessoas e, principalmente, envolve a experimentação. Não é porque você está dando uma solução que essa solução é definitiva. Porque, às vezes, a solução que você encontra, ela precisa ser modificada, precisa ser melhorada. Então, o que é essa experimentação? É permitir que essa solução possa passar por melhorias. Então, no design thinking, há essa tolerância com erros, por exemplo, né? Por quê? Porque eu tenho que buscar melhorias, tá? Então, na realidade, essa metodologia de treinamento e desenvolvimento de pessoas baseadas no design thinking é uma abordagem que ela tem foco nas pessoas, é coletiva, a busca por soluções, seja a solução do que for, ela é uma busca que ela é coletiva, envolve se colocar no lugar do outro, tem que saber na pele ali o que a pessoa está sentindo. E envolve experimentação, tá? Tentar, experimentar, ver se vai dar certo, ver se não vai. Isso é o design thinking, tá? Essa abordagem de treinamento e desenvolvimento de pessoas, de colaboradores. Então, veja bem, aqui, é o que está lá. As pessoas, elas são colocadas no centro do desenvolvimento do produto. Então, desde o consumidor final, até o fornecedor, até
o colaborador, o consumidor, todo mundo está envolvido no processo. E nesse processo, a gente tem que mapear e mesclar a experiência cultural, a visão de mundo e os processos inseridos na vida dos indivíduos. Mas o que está querendo dizer isso? Hoje a gente não fala tanto em diversidade. É justamente isso. Você tem que coletar ideias de pessoas que são diferentes de você. Porque a riqueza vai estar nessa diversidade de pessoas que pensam diferente. Você vai conversar com o seu fornecedor, ele pensa de uma forma. Você vai conversar com o consumidor, ele pensa de uma forma. Você vai conversar com o próprio funcionário colaborador, ele pensa de outra forma. A essência, a riqueza está nessas formas diferentes. Esse design thinking, ele busca justamente isso, a experiência cultural que cada um traz, a visão de mundo que cada um tem, certo? E aí, através do design thinking, você identifica quais são as barreiras, né? E que alternativas que você pode criar para que o projeto, o produto, o projeto, a atividade se torne viável. Então, veja bem, a essência do design thinking é promover uma experiência, né? E lógico que essa experiência, ela envolve o emocional, o sentir. O que é que as pessoas sentem quando consomem o seu produto? É uma experiência que envolve a questão da estética, a aparência, e a gente olha a aparência de tudo, né? Isso mesmo, perfeito, a experiência do usuário, né? A experiência dele está pautada pela emoção que ele sente quando ele consome o produto, né? A parte estética desse produto, a aparência, né? A embalagem, a gente fica de olho em tudo isso. O produto pode ser mais atraente ou menos atraente, dependendo da estética dele, da aparência, da embalagem, né? Ou ainda também com a questão cognitiva, de conhecimento, né, sobre aquele produto ou sobre aquela atividade, certo? Bom, então, para que a gente consiga ter uma ideia melhor sobre o design thinking, eu separei para vocês um vídeo, tá? De 6 minutos. E eu gostaria que vocês assistissem e anotasse para mim os aspectos principais aí do processo do design thinking. Então, eu não vou conseguir rodar o vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou colar aí Opa, peraí que estou pulando. Eu vou colar esse vídeo de 6 minutos. É possível? Vocês conseguem? Dá certo aí a conexão de vocês para assistir o vídeo? Ó, eu vou colocar o link aqui, ver se vocês conseguem assistir. Se vocês conseguirem, eu gostaria que vocês assistissem e observassem os pontos principais sobre o processo. O foco está no processo do design thinking. Espera aí, deixa eu colar aqui para vocês. Espera aí. Eu não vou conseguir reproduzir o vídeo. Calma lá. Aqui. Ó. Vê se vocês conseguem.
Foi aí para vocês o link? Tá aí no chat. Conseguem assistir? Dá para assistir sim, professora. Então, belezinha. Ó, são 21h43. O vídeo demora 6 minutinhos aí, 10 minutos que O primeiro seja. passo para Aí eu acelerar a vou sua carreira dar na mais 10 programação é se minutinhos para vocês inscrever escreverem para agora. mim sobre esse processo do design thinking, tudo bem? Então, são 45, 55, 10. Conheça a nova série 10. de cursos Nossa, já que o vai ser Sebrae 10 Minas horas? preparou para a sua empresa. Ou vocês acham melhor eu continuar e depois vocês assistem? Professora, Tem foi como o deixar pra seguinte, próxima aula, professora? Porque quem fica pro celular é ruim. É. vai Então dar uma faz- explicada e daí deixa pra gente fazer um trabalhinho daí, né, sobre isso aí. Tá bom, bem. Então tá. Então eu vou seguindo com a matéria aqui. E daí eu deixo como atividade isso aí para vocês, então, tá bom? Pode ser? Pode ser, combinado. Então vamos continuar aqui com a nossa metodologia. Vamos lá. Bom, então o que eu falei para vocês? Que as metodologias ativas, elas estão subdivididas aí nesses 4 formatos de aprendizagem, né? Ou é aprendizagem por problemas, ou aprendizagem em projetos, ou aprendizagem através do maker, ou na mão na massa, fazendo, ou aprendizagem através do design thinking, tá? Que é essa aprendizagem que é realizada de forma colaborativa, com uma diversidade de pessoas, certo? Ela é colaborativa com diversidade de pessoas, se colocando no lugar da pessoa, certo? E gerando aí a experiência, né? Gerando essa experimentação, certo? Através da solução aí, seja de um problema ou de um novo produto, seja lá do que for. Depois, quando vocês verem os vídeos, vai ficar melhor para vocês absorverem mais, tá bom? Bom, uma das ferramentas é essa que eu falei, a metodologia ativa. Outra ferramenta no treinamento e desenvolvimento de colaborador é a metodologia ágil, ou metodologias ágeis, certo? Estão vendo o meu slide? De metodologias ágeis? Belezinha. O que nós temos aí como metodologia ágil? Nós temos algumas, não estou citando todas, né? A chamada Scrum, nós temos a metodologia dos contratos sociais, a metodologia do Kanban e a metodologia do Canvas, tá? Vamos lá ver o que são essas metodologias. Primeira coisa, metodologia ágil. O que é essa metodologia? É uma metodologia focada em administrar a atenção e o tempo, né? E você utiliza essa metodologia quando você quer ganhar velocidade nos processos. Então, tudo aquilo que vai ser realizado, as etapas, o passo a passo, essa tecnologia ajuda a gente a acelerar essas etapas, esse passo a passo dos processos, tá? Então, as metodologias ágeis é para que a gente consiga ganhar velocidade nos processos, certo? Bom, qual que é o foco maior, então, dessas metodologias ágeis? Ela busca isso aqui, ó, ir direto ao ponto, sem rodeios, né? De dar sentido real às coisas, né?
não ficar ali naquelas ações convencionais de ensino ou de aprendizado, onde às vezes se perde longo tempo, perde muito tempo, né? Em cima de processos também que são muito repetitivos, certo? Então, a metodologia ágil, ela quer cortar caminho, ela quer fazer com que os processos, as atividades, as etapas, né, sejam realizadas, ganhem velocidade, certo? Então, essa também é outra metodologia de ensino, né, e de aprendizado. E a primeira metodologia ágil que a gente vai ouvir falar é o chamado Scrum. Você escreve Scrum, mas lê Scrum, tá? O que é esse Scrum? É uma técnica, né, onde, através de equipes, gente, ninguém faz mais nada sozinho, viu? Tudo agora é em equipe. Tudo é no sentido de colaboração, tá? Então, através do Scrum, com essa técnica, eu vou ter lá equipes que vão se organizar, né? Equipes que têm que se comunicar entre si, essas equipes, para elas terem condições de desenvolver o trabalho que for determinado, certo? Então, o Scrum parte da ideia de que você utilizando essa técnica, você consegue maior flexibilidade naquilo que tem que ser realizado, naquilo que tem que ser feito, né? Precisa de muitas reuniões regulares para ir avaliando o desenvolvimento dos processos ou das atividades, né? E o trabalho, ele é dividido em blocos, tá? Cada um vai ter que dar conta de uma parte, mas a responsabilidade do todo da atividade que tem que ser feita é uma responsabilidade compartilhada. Ou seja, se eu tenho uma atividade a ser realizada, a atividade vai ter que ser entregue por essa equipe, tá? Então, cada um vai dar a sua colaboração para que a atividade seja realizada, porém, a responsabilidade é de todos, tá? Se a atividade for bem feita, se não for bem feita, se atingiu o resultado, se não atingiu, a responsabilidade é da equipe, tá? Até eu destaquei aí para vocês uma frase que não está no slide de vocês, mas depois eu vou mandar esse, que tem o autor dessa técnica, né? E ele fala, uma definição quase que perfeita aí do Scrum, né? É a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Por que o dobro do trabalho? Primeiro, porque você não faz sozinho, né? Então, você já ganha aí muito nisso. Nada vai ser feito sozinho, certo? E na metade do tempo, porque a partir do momento que é compartilhado, inclusive as responsabilidades, você dá conta de desenvolver uma quantidade maior de tarefas. Então, eu peguei aí, eu printei para vocês, um painelzinho que muitas empresas já usam. Opa, fiz a mão de ver. Um painelzinho que muitas empresas já usam e a gente pode usar até para a nossa vida, tá? É uma coisa simples, até um painel, pode ser até como que fala? Um painel, um cartão, alguma coisa assim, uma cartolina, alguma coisa assim, onde você vai listar tudo que precisa ser feito e depois você faz o acompanhamento dessas tarefas. O que tem a fazer, o que é que já está sendo feito, o que é que já está sendo testado, o que é que já foi enviado, né? E o que é que já está pronto, tá? Então, através desse Scrum, ele agiliza a nossa vida, porque eu bato o olho nesse painel aqui, eu já sei quais são as tarefas,
Você pode pôr até o nome da pessoa que está fazendo aquela tarefa. Eu já sei quais são as tarefas, eu já sei quem vai fazer, e eu já sei o que já foi feito, o que não foi feito ainda, o que ainda está em teste, o que já foi enviado. Ou seja, num simples painel, você joga todas as atividades lá dentro e você bate o olho ali, você já sabe em que pé que está o desenvolvimento das atividades. Tá? O que já está pronto, o que não está pronto ainda, certo? Então, o Scrum, ele funciona dessa forma, né? Ele permite que as equipes, elas tenham as tarefas a ser desenvolvidas e que a comunicação é essencial no Scrum, né? Todo mundo precisa saber o que o colega está fazendo, o que o colega já fez, qual que era a parte dele, ele cumpriu com a parte dele, não cumpriu, em que pé que está. Tá? Até eu coloquei também um vídeo aí sobre o Scrum, depois, né? Vamos deixar tudo para depois isso. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo sobre o Scrum, tá? Que é uma técnica muito interessante para a gente se organizar. Bom, outra técnica de metodologia ágil são chamados contratos sociais, né? E esses contratos sociais, ou seja, ali eu vou pôr as regras claras, né? O que está das relações, como é que vão se estabelecer essas relações no trabalho que tem que ser desenvolvido dentro da empresa, por exemplo. Então, ou seja, dentro dessa metodologia baseada em contratos sociais, a essência são as regras ali, né? Estabelecimento de regras claras e que sejam visíveis a todos da equipe, né? Todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo, do que já foi feito, o que não foi feito, né? Outra metodologia ágil, embora ela seja utilizada em treinamento e desenvolvimento de colaborador, a indústria usa demais isso aqui, que é o chamado Kanban. Kanban, em japonês, a técnica ela é japonesa, o método. Kanban quer dizer registro visível. São cartões, tá? Registro visível. Bom, o que é esse Kanban? Através desses cartões, né, desses registros, então eu tenho lá uma tarefa ou um projeto que vai ser realizado. Esse projeto, ele é dividido em partes, né? E, lógico que tudo isso fica escrito nesses cartões, nesse registro, certo? E isso é publicado num mural. Aqui está escrito mural virtual, mas é um mural. Você pode expor da mesma forma do Scrum, como se fosse um painel, um mural, tá? Lógico, cada empresa tem empresa que utiliza esses painéis eletrônicos, né? Tem essa possibilidade. E não só nos painéis eletrônicos, gente. Hoje eu tenho computadores que tem software que permite eu fazer esse acompanhamento visual da evolução das tarefas pelo computador, né? Saber quem está fazendo o quê e o que já foi feito e o que não foi, né? Eu já tenho, eles chamam de dashboard, né? Dashboard. Eu consigo acompanhar aqui como é que as coisas estão sendo realizadas, né? Bom, então no Kanban, cada item eu tenho lá, né? O que fazer, o que está em progresso, que está sendo realizado. Então, uma coisa é que está ali, que precisa ser feito. Outra coisa é aquilo que está sendo feito, né? E lá o que já foi feito, o que está terminado.
Então, eu consigo visualizar o status, né, dessas atividades, e eu consigo ainda visualizar o tempo médio para poder finalizar cada tarefa, né, por essas equipes. Também coloquei, esse vídeo é excelente, vocês vão amar, que é um vídeo aí que fala o que é o Kanban, como é que funciona o Kanban, e depois vocês vão ver também esse vídeo, e vocês vão ficar assim, é perfeito, ele é excelente esse vídeo, vocês vão gostar muito, tá? E das metodologias ágeis, só para a gente terminar hoje, eu ainda tenho o que a gente chama do Canvas, né? O que é esse Canvas? O Canvas também funciona como uma tela. Todos eles, gente, é recurso visual, todos eles, tá? É recurso onde eu posso bater o olho e eu já sei, eu já visualizo como é que estão as tarefas, as atividades, os projetos, quem fez o quê. Todos eles consistem nisso. Essas metodologias ágeis, elas são preocupadas com processos, né? Então, eu batendo o olho, eu já sei em que pé que estão. Gente do céu, por que apagou o meu... Deixa eu só ver um negócio aqui, que eu... Deu um... Pera lá. E foi mesmo, ó, eu tinha colocado aqui... Ah, eu acho que eu perdi. Ah, não tem problema. Eu arrumo. Até a próxima aula eu arrumo. Então, a última metodologia ágil também é o Canvas, certo? E esse Canvas também. Ele é um painelzinho. Gente, não precisa ser um painel. Se você quiser montar isso aí na tua casa, você monta, né? Basta você ter lá um muralzinho e você vai organizar a sua vida dentro desse mural. As coisas que tem que fazer, o que você já fez, o que ainda falta fazer. Isso é organização pura, certo? E o Canvas também. Ele é uma ferramenta que ele também reúne num único mural, numa única tela, né? Alguns tópicos ali tópicos de interesse, né? E eu também, com uma linguagem bem fácil, eu consigo estabelecer ali objetivos, né? E eu consigo fazer todo o acompanhamento. Gente, eu tinha colado aqui um Canvas e eu acho que deu piti no meu computador à tarde, eu acho que o meu Canvas não saiu aqui. Mas, ó, ele é um painel, depois eu coloco outro bonitinho, não tem problema. Ele é um painelzinho, não é igual o Scrum, mas ele é semelhante ao Scrum, tá? O Canvas consiste também num mural, mas você põe os post-its, você vai pregando e tirando os post-its dele. Eu vou trazer um para na próxima aula eu vou trazer um para vocês, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer? Eu não vou entrar, o próximo conteúdo são as metodologias imersivas. Gente, tá tudo em branco, o que eu fiz? Onde? Aqui. Mas eu não vou falar dela hoje, tá bom? A gente vai ficar com essas duas metodologias só hoje. Com as duas. Com as metodologias ativas e com as metodologias ágeis, tá? E aí, na próxima aula, eu vou falar das metodologias imersivas e das metodologias analíticas. Agora, o que é importante para mim? Que vocês vejam esses vídeos que eu coloquei aqui. Vocês acham melhor eu colocar todos esses vídeos numa folha só e postar lá no Class para vocês? Vocês acham que é melhor? Porque, na verdade, atividade, eu só estou pedindo do Design Thinking. Mas é importante para mim que vocês vejam esses outros vídeos curtos aqui também, para vocês terem ideia como é que funciona a coisa. Vocês acham melhor eu pôr tudo num arquivo só? Pode ser. Sei lá, para mim pode ser. Oi?
Isso, só os vídeos. E pôr lá no Class. Tá. Então, eu vou fazer assim. Eu vou parar a aula agora. Eu vou organizar isso, vou postar lá no Class. E aí, vocês tentam, pelo menos, colocar a parte principal de cada um, assim, o ponto principal de cada vídeo, que aí a gente discute na próxima aula. Pode ser? Belezinha, então. Então, eu vou fazer chamada, e eu vou encerrar e já posto lá para vocês, tá? Aí, vocês, quem quiser já ir fazendo, né, já aproveito também. Aí, na próxima aula, a gente discute isso e eu tenho mais 2 metodologias para falar com vocês, que são as metodologias imersivas e as analíticas. Aí, encerra esse